mais de um século sem qualquer conflito militar, né? A última grande guerra que o Brasil se envolveu com a vizinhança foi com a Guerra do Paraguai, que nem sequer as aulas de história dão mais, e que foi também a serviço porco da Inglaterra naquela época. O outro problema é a Previdência. Né? É sobre isso que então, a gente... são essas duas coisas que estão me obrigando a falar mais cedo do que eu queria. Né? A preocupação exatamente da população, do trabalhador, é com a reforma da Previdência. Na sua visão, ela chega realmente a nos prejudicar? Prejudica gravemente, por algumas razões práticas. Vamos lá, de trás para diante. O benefício de prestação continuada que um senhor ou uma senhora, idosos, doentes, desempregados, incapazes de trabalhar, hoje equivale ao salário mínimo. Não é grandes coisas, mas R$ 998. Eles estão reduzindo isso para R$ 400 e para R$ 600. Dinheiro que não dá sequer para comprar os remédios de quem está com essa dificuldade. Isso aí já é um crime intolerável. Mas baixa de 65 anos para 60, esse benefício, né? Sim, baixa, mas diminui o valor. Sim, sim. Né? Baixa... Que progressivamente aumentaria até 70. Essa é a proposta, só estou lembrando. Sim, tudo bem, mas de 70 anos para cima o cabo já morreu. Uhum. A expectativa de vida no Maranhão é de 66 anos. Né? Só para a gente ter uma ideia. Só para orientar o ouvinte, essa voz que vocês ouviram é do Vanfil, está chegando aqui, bom dia para ele. Bom dia a todos. E você continua, pode mandar suas perguntas, que o nosso Ciro vai ficar aqui também durante os próximos breaks para responder também a sua indagação. Então, outra coisa que eu critico é a redução abrupta, sem transição, da idade mínima. E olhando o Brasil apenas por um corte, macho-fêmea, né? Homem e mulher. Uhum. E o Brasil não é assim. Vamos lá, será que é razoável um trabalhador rural do Ceará, né, que sai 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, com a enxada ou com a foice nas costas, para enfrentar a macambira, para enfrentar o mufumbo, para fazer a coivara, etc., receber o mesmo tempo de aposentadoria de um cabra que trabalha de gravata na Avenida Paulista? As diferenças regionais não foram levadas em conta? Não se levaram em conta profissões, não se levaram em conta diferenças regionais e algumas categorias profissionais. Por exemplo, um professor hoje, pela reforma do senhor Michel Temer, tem que pagar 40 anos a Previdência e ter a idade mínima de 60 para poder se aposentar na coisa. Isso significa que eles vão aumentar 7 anos no prazo que tem hoje, assim do dia para a noite. Ora, a atividade do magistério é uma atividade extremamente desgastante, especialmente no modelo de aula que nós temos, em que o professor fala durante 40 minutos, 45 minutos, dada a falta de outras condições de pedagogia. Depois, o grande defeito, para mim, o mais grave de todos, que reconheço a necessidade da gente pôr em debate a Previdência, é a manutenção rigorosa de todos os privilégios dos grandes. Tirante político, que já tinham feito a reforma, o povão acha que político se aposenta com 8 anos, não sei o que e tal, e eu falo com uma certa moral, porque eu tinha direito à pensão de ex-deputado, pensão de ex-prefeito, pensão de ex-governador aos 36 anos. Nunca aceitei receber nenhuma dessas, porque considero uma vergonha, uma imoralidade, mas isso pelo menos hoje me dá moral aos meus 61 anos de idade para mostrar esses privilégios. Então vamos lá. Mas esses privilégios existem, né? Hoje alguns já foram revogados. Por exemplo, não existe mais esse negócio de político se aposentar com 8 anos. A internet está cheia disso. Hoje não existe mais isso, né? As carteiras de Previdência já fizeram e tal, mas também não estão no teto da Previdência. Essa reforma agora pretende que no futuro, e com uma transição meio lenta, os políticos também venham para o teto da Previdência, que é R$ 5.800. Mas vamos lá, os militares. Os militares, tirante as polícias, estou falando dos militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles são uma atividade peculiar. Está aí agora uma garotada na fronteira com a Venezuela. Se um provocador do serviço de inteligência americano soltar um traque lá e dizer que foi o venezuelano, lá se vai correr uma mão de bala, morre um garoto inocente. Portanto, é um trabalho diferente. Mas ainda que seja diferente, vamos lá, a Previdência Social dos militares arrecada 3 bilhões de reais por ano e gasta 47. Então tem 44 bilhões de reais de buraco. Esse aqui é o maior buraco da Previdência Social. Aí quando você vai olhar,
90% dos militares brasileiros se reformam com menos de 55 anos. Não é? O Brasil é talvez o único país do mundo, proporcionalmente, tem 500 generais na reserva. Então, ninguém mexeu nisso. Depois você pega o seguinte, o salário do aposentado da vida real, um radialista, um agricultor, um comerciante, um industriário, né? O salário do médio do INSS, R$ 1.240. O salário de quem se aposentou, que são poucos, né, com tempo de serviço, R$ 1.970, a média. O salário de um burocrata do Legislativo, meu irmão, R$ 28 mil. Servidor do Legislativo. Isso, do Legislativo. Incluindo os políticos. Né? E do Judiciário, lá se vai mais R$ 20 mil. Não mexeram nisso. E esses privilégios oneram a Previdência. Violenta e pesadamente, para além de dar mau exemplo. Como é que eu vou pedir para cortar a pensão ou o benefício de prestação continuada de um pobre, idoso, doente, de um salário mínimo para R$ 400, deixando sem mexer esses privilégios? O povo não entende isso e tem razão de não entender. Eu vou pedir a primeira pergunta do ouvinte, você faz e eu respondo.